Inscreva-se agora no canal Dr. Erval Sampaio no YouTube. Ative o sininho, curta e comente. Também compartilhe com quem precisa entender melhor a realidade da nossa justiça. E tem mais, nesse momento também estamos ao vivo na rádio Conecte Mais Você.noar.top. É informação de qualidade no topo, direto para você. Como é que você vê isso? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que tentar, assim, pelo menos trazer o outro lado. Vamos desmistificar a ideia ligada ao Instituto da Audiência de Custódia de que a pessoa vai para a audiência de custódia e necessariamente vai ser solto. Isso não é verdade. Nós estamos com 10 anos do Instituto. O Instituto nasceu, inclusive, de uma forma até inusitada, porque foi via CNJ, né, uma resolução que até se questionava a ideia da constitucionalidade, da legalidade, porque não era lei, em 2019 veio para a lei. Então, para a gente desmistificar isso, a gente tem que trazer primeiro a ideia do que prevalece, para depois eu entrar nesse tipo de caso concreto que, assim, gera realmente para a sociedade uma coisa, assim, como é que a pessoa é presa 18 vezes e ainda é solto? Isso é terrível. Mas vamos lá. Vamos estabelecer a regra geral dentro da nossa Constituição. Regra geral, Constituição e lei é que ninguém será preso após sentença condenatória, se não após sentença condenatória transitada em julgado. Então, eu não posso antecipar os efeitos de uma futura sentença que não existe. Se a gente fizer uma correlação rápida com o processo não penal, eu posso antecipar os efeitos. Você, como grande jornalista que é, quantas matérias você não fez, né, inclusive entrando em espécie de plantões, falando sobre liminares, sobre decisões da justiça, que não havia uma sentença, nem muito menos um acórdão do tribunal, mas que houve uma decisão urgencial, onde se antecipou os efeitos de uma futura sentença. Não se pode fazer isso no processo penal. A pessoa só pode ser presa, regra geral, se, depois do devido processo legal, ela tiver a rótula de culpado. Ah, doutor, o senhor está querendo dizer que não pode prender antes? Não, pode sim. Situações excepcionais, tá? Situações ligadas ao que a gente chama de referibilidade processual. Vou falar um pouquinho mais fácil. Situações ligadas à própria administração da justiça e à ideia de garantia, inclusive, da própria execução. Por exemplo, ou garantia da própria instrução. Poxa, você tem indícios de que aquele indiciado, às vezes, está no inquérito, ele pode vir a fugir. Inclusive, ele está com elementos lá, já com o passaporte, montou uma passagem, uma coisa ou outra, já tem elementos disso, e que ele está querendo se furtar a aplicação da possível lei penal. Então, vamos prender. Ele está afugentando testemunhas, ele está ameaçando testemunhas que podem, inclusive, comprovar a culpa dele. Então, nós vamos prender. Ele, inclusive, está delinquindo demais. Ele passou, inclusive, uma audiência de custódia já outra. Então, nós vamos prender ele. Que é até a mais discutível, garantia da ordem pública. Você não pode prever da sua cabeça em abstrato que ele vai, evidentemente, ser solto. Então, eu quero desmistificar que tudo isso não tem a ver com a audiência de custódia. A audiência de custódia nasceu num contexto diferente. Inclusive, no contexto para quê? Para fazer valer um direito do preso, e aí você pode gostar ou não, mas está na Constituição, de ser apresentado ao juiz, à autoridade judiciária, num prazo de 24 horas, tá? E também, aí nesse contexto, um direito a ter um defensor, se não tem condições, a defensoria pública e, evidentemente, a comunicação de família, todos esses direitos. Por quê? Porque, infelizmente, tá? Se teve muitos casos de torturas, maltratos. Então ela está ligada à ideia de que, vamos apresentar o preso ao juiz para ver, inclusive, se ele foi torturado, se teve violência, se teve ilegalidade na prisão. A ilegalidade na prisão em específico dele tem relação com o mérito? Não. Ou seja, se ele cometeu ou não o crime. Pode ter tido uma ilegalidade na prisão e não ter nenhuma situação com relação ao mérito. Claro que quando se fala em prisão em flagrante, você liga. Ele estava, como eu gosto de dizer, com a boca na botija. Tá? Então, desmitificar essa questão, vamos aí às suas situações da sua pesquisa. Isso. Você tem razão. Poxa, alguém que foi preso, que responde a 18 processos, ele foi preso 18 vezes, eu presumo que ele responde a 18 processos. É correto, e aí eu vou te apontar, de que ele venha para a audiência de custódia
que tem esse objetivo, aí você pegou e aproveitou. Não, peraí, já está perante o juiz, o promotor de justiça, o advogado dele, você não vai examinar se ele tem ou não tem o direito de ser solto ou se a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, aí você aproveitou. Você aproveitou